Quem são as grandes referências do futebol feminino? Vocês devem saber muito mais do que eu, não tem nem comparação. Eu lembro que a Mia Hamm, acho que foi a primeira a ser meio mega star, é isso? Foi. Ou tô falando bobagem? Não, foi. Ela é uma das lendas históricas, né? Hoje a gente tem uma divisão boa, assim, nas praças. A gente tem, por exemplo, o futebol inglês tá crescendo muito. O futebol inglês tá crescendo muito. Até o australiano também, né? O australiano, a Austrália sempre foi uma seleção forte, assim. É verdade. Sempre foi uma seleção forte. Então, outras praças que a gente tinha, era sempre assim... Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Japão. E aí agora a gente já tem outras praças. Tradicionalmente, os grandes Estados Unidos e Suécia. E Alemanha. E Alemanha. Alemanha e também. É louco que o Brasil disputou todas essas competições. O Brasil, tipo assim, ele é recordista de participações em competições em Copas do Mundo de profissional, base, minha tudo. filha, aqui Mas se não ganha, campeão. no masculino, é no Mas feminino. Não fomos campeão. É no Os infantil. cornetas até estão na prontos. Paralimpíada, os caras não perdoam. Aqui no Brasil, meu. É difícil, é difícil. Agora, a título só de curiosidade, que a gente tá falando disso, vamos falar de presente. Eu fui um dia pedir ajuda nas redes sociais pra divulgar coisas do futebol feminino. E é o que eu descobri, as páginas de futebol feminino, pelo menos no Instagram, a grande maioria, de 80% a 90%, são geridas por homens. Eu achei que seriam mulheres atrás pra querer divulgar o futebol feminino. Não, são homens. Então, assim, a resenha é boa. A gente vê um crescimento de outros países. Eu acho que a Inglaterra tem surpreendido, né, Isa? Quando a gente fala quem mais? de Vamos crescimento falar e o mais os nomes apoio de umas aí. grandes jogadoras aí. Por exemplo, tem uma holandesa chamada Viviane Miedema, que é uma Miedema. baita de uma atleta. Deu muito trabalho pra gente nos Jogos Olímpicos, inclusive. Não, eu queria Deu muito matar ela. trabalho. Eu queria... Deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Mas tem as históricas, como a Rapinoe, que aí já foi a campeã, né? Ela já tá em fase final de carreira, é dos Estados Unidos. Sabe que a minha cachorra se chama Megan por causa? Megan Rapinoe. Ela é casada, inclusive, com a Sue Bird. A Sue, que acho que se aposentou agora do basquete. Mas ela sempre foi uma voz muito ativa do futebol dos Estados Unidos pela igualdade dos direitos das atletas e das mulheres e homens, porque a gente isso é muito maluco. Me fala o nome de um atleta da seleção norte-americana que tenha sido importante no futebol mundial. Ninguém. Zero. Se eu pegar Zero. hoje, Zero. hoje, você fala ali o Pulisic, você vai até no máximo o Serginho Deste. Dos Estados Unidos. Masculino dos Estados Unidos, eu não sei nenhum. Não tem. A seleção norte-americana, ela é inexpressiva, perto das grandes seleções do futebol masculino. Eu lembro do Winalda, do Lala e do Balboa. Pois e do é. Tony Meola. Então, isso você pega assim, né, lápis e tal. Vai na memória. E jogaram contra o Brasil em 94. Já a seleção feminina dos Estados Unidos tem N títulos de Jogos Olímpicos. Alex Morgan, né? A Morgan. Elas têm muitos títulos de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo. Uma seleção muito mais forte, com muito mais retorno. Mas elas recebiam menos que os homens. E a seleção norte-americana, se passar um aqui, ó, não reconheço. Entendeu? A Rapinoe, se ela tiver com cabelo roxo, você ainda olha pra ela, né? Quando ela recebeu o prêmio de melhor do mundo. Dos homens, né? Porque assim, é uma seleção que é bem inexpressiva em relação às mulheres, no termo de conquistas, do ponto de vista de conquistas. E ainda assim, as mulheres, seleção norte-americana, recebiam menos. E elas travaram durante anos uma briga com a federação estadunidense pra ter, pelo menos, direitos reconhecidos. Porque elas têm que ser reconhecidas. Se o futebol dos Estados Unidos, ele é forte muito mais pela seleção feminina do que pela seleção masculina. E elas estão travando essa briga. A gente vê isso até nos filmes, né? Porque quando a gente vê os filmes... Você lembra, tinha aquelas duas lourinhas gêmeas que a gente assistia filme? Elas jogavam... E elas jogavam futebol anos. Na escola. E o time dela de futebol. O filme da menina que veste de homem pra jogar também. Eu não lembro o nome. Eu já vi esse filme também. Mas a Rapinoe, ela é uma atleta já em fim de carreira, sim. É porque ela... Não é em fim de carreira. Ela porque ela é muito experiente. Ela tá mais próxima. Levanta várias bandeiras, né? Mas ela é a bandeira do futebol feminino mundial. E a Marta tá em que lugar nisso aí? A Marta, ela é gigante, assim, sabe? Hoje em dia, ela já não Vou ter compete. contrastes em relação a isso. Vai dar ela já confusão? não compete hoje. Assim, volta e meia ainda aparece no prêmio, nas indicadas as melhores, porque a Marta, ela é genial, né? Porque a Marta pisa em campo, ela dá um passo, ela faz um gol, ela é genial. Mas a Marta também já tá caminhando pro fim da carreira dela, sabe? Claro. Já, inclusive, tem um movimento muito grande pra ela voltar a jogar no Brasil, de corintianos, inclusive. Volta, Marta, é nóis. Será que não essa volta conversa, pro Santos? Pro Santos, pra Sereia, Mas seria ela legal. tá nessa figurinha Legends Tá, aí. lógico. Exatamente, é isso. né? A Marta, ela atingiu um patamar no futebol. Não no futebol feminino, tá? No futebol. Isso. Que poucas pessoas alcançaram. A Formiga. Ninguém disputou tantos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo como a Formiga. Ela é recordista entre homens e mulheres. A Cristiane, artilheira total de Jogos Olímpicos entre homens e mulheres.